pessoal, tudo bem com vocês? Murilo Perim aqui, mas podem me chamar de Mupa. Se na nossa última aula de mangá a gente falou sobre shonen, sobre aqueles personagens muitas vezes voltado para o público masculino, personagens que evoluem, que resolvem tudo na base da porrada, tem também algumas outras possibilidades, outros gêneros, outros estilos quando a gente fala de mangá. Um deles é o shoujo, ou shoujo também. Algumas pessoas pronunciam com U, outras sem. Enfim, tem uma série aí de possibilidades. A ideia do shoujo é falar sobre histórias mais voltadas para o público feminino e muitas vezes isso aparecia de uma maneira a falar de uma evolução muito mais psicológica do que física dos personagens, indo no caminho contrário do shonen. Mas existe um tipo de shoujo que é o Marou Shoujo. Qual que é essa ideia? Basicamente, em tradução livre, a gente está falando de meninas mágicas. Então é aquele estilo que fez muito sucesso, principalmente ali nos anos 90, que tem como representantes Sailor Moon, tem também Guerreiras Mágicas de Heart e alguns outros aí bem famosos, como Sakura Card Captors. Então, falando um pouquinho, né, sobre esse estilo de mangá, esse estilo de anime, muitas vezes voltado mais ao público feminino, mas mesmo assim pegando muita gente do público masculino também, eu decidi trazer esse estilo para a nossa aula de hoje e estou aí já fazendo um esboço para desenvolver uma personagem dessa. Basicamente, a ideia quando a gente vai fazer um personagem feminino é deixar ele um pouco mais fino na cintura, um pouquinho mais largo ali no quadril e no busto. Claro, a gente vai variar bastante essa noção conforme o corpo de um personagem para o outro. Tanto os corpos femininos quanto masculinos vão alterar bastante o volume do peitoral, da coxa, do abdômen, de acordo com o biotipo daquele personagem. Mas de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais geral, essa é uma das maneiras mais tradicionais de apresentar o corpo feminino. Isso é realmente uma alteração, né? Uma mudança entre o corpo feminino real e o corpo masculino também real. Existe essa passagem da cintura para o quadril. Uma vez que eu terminei de definir ali uma pose um pouquinho mais dinâmica, afinal ela é uma guerreira mágica, uma guerreira que está atacando, eu comecei a realizar uma série de detalhes, comecei a trazer algumas coisas que são bem clássicas desse tipo de personagem. Então, por exemplo, ela tem ali um bastão, algo que a gente via muito em Sakura Card Captors. Coloquei algumas ideias de asa também na personagem, tanto nela quanto no bastãozinho dela. É muito comum que essas personagens voem, por exemplo, nessas animações. Coloquei um cabelo mais volumoso, um cabelo que se destaca, porque se a gente está falando de uma personagem que muitas vezes não vai estar no chão, e se a gente está querendo trazer um pouquinho mais de movimento, mais dinamismo, esse cabelo compridão vai ser muito útil nesse sentido. E também coloquei uma série de faixas nessa personagem para trazer essa roupa também mais solta e que é bastante comum a gente ver nesses personagens femininos dentro desse estilo. Também é muito comum, falando de vestimenta, nessas personagens, a roupa colegial. Assim como a gente tem uma série de animações que abrangem tanto o público masculino quanto feminino, focado ali no momento de colegial, onde de fato os personagens usam aqueles uniformes, era muito comum nesse tipo de mangá, como eu estava falando para vocês, principalmente nos anos 90, usar as personagens com essa roupa de colegial. Sailor Moon fazia muito isso. As personagens também, as guerreiras mágicas de Heart, muitas vezes também estavam com roupas que remetiam a esse colegial. Do meu ponto de vista, existem duas razões para isso. Uma é que, de fato, muitas vezes no mangá, na animação japonesa, a figura feminina ela fica mais sexualizada. É muito comum que eles fizessem isso. É uma coisa que alguns animes evitam de certa maneira, até tomam cuidado para não fazer isso. Outros já possuem um público ali, um tipo de perfil que eles vão atingir que é muito comum a presença desse tipo de representação. Então, muitas vezes elas estavam com essas roupas colegial realmente por um estereótipo desse tipo de anime, desse tipo de animação, onde as meninas normalmente estavam vestidas dessa maneira, que é uma saia mais curta, que tem aquele uniforme mais normalmente branco e de mais alguma outra cor. E acredito que um outro motivo para isso, agora sim, o motivo que está mais relacionado ao conceito dessas personagens é o fato delas também serem personagens novas que muitas vezes estão sim frequentando escola. Isso também é uma coisa muito comum nos animes shonen. A gente vê pela idade ali do Gon, a gente tem uma relação dele aprender as coisas com a tia dele.
Também existem alguns animes onde os personagens estão dentro das respectivas escolas do universo deles. Se a gente for analisar, no início de Naruto também é isso, né? Esses personagens estão no que seria a escola ali deles, uma escola para se preparar para serem ninjas. Enfim, isso é muito comum quando a gente fala de shonen ou mesmo de shoujo, porque lembrem-se, eles são focados no público adolescente masculino e feminino, principalmente. Então é uma maneira de se relacionar com eles. Um outro anime, até agora que eu lembrei, que também tinha muito essa relação, era Digimon. Enfim, dei sequência aqui na minha personagem, continuei trazendo mais alguns elementos que eu achei que funcionaria bem para ela. Alguns dos elementos, alguns dos detalhes que eu coloquei aqui, nem eu tinha muita certeza do que representava conceitualmente. Acabou que eu decidi fazer essa personagem como se ela viesse do mundo espiritual, que também é uma coisa muito comum quando a gente fala da cultura japonesa, essa relação com esses personagens espirituais. Então, por isso, coloquei a Aurélia nela, bastante usada em personagens desse tipo. Deixei com esse caráter um pouco mais angelical, por isso a túnica dela. Por isso que eu coloquei essa parte mais comprida ali, do tecido voando mesmo, mais solta. Coloquei as asas para ela e as asas também na bota dela. Coloquei as botas e as luvas que muitas vezes são usadas em personagens que mexem com magia. E também coloquei, como eu falei para vocês, o bastãozinho ali dela também. Aquele item que muitas vezes a gente vê com personagens desse tipo. Nessa parte agora do processo eu já estou arte finalizando, eu ainda vou fazer, tá, uma videoaula também falando sobre arte final no mangá, para falar de algumas coisas que são mais características no mangá, mas para quem está curioso, para quem já quer praticar arte final, eu tenho uma aula de desenho cômico, onde eu já mostrei a arte final ali naquele tipo. Muito do que eu digo lá pode ser replicado, pode ser utilizado também para outros estilos, em outras ilustrações, outros desenhos. Então, qualquer coisa, procurem por lá, ok? Aqui eu nem trabalhei muito a largura dos contornos, só deixei a personagem um pouquinho mais escura aqui, os traços para que vocês consigam ver bem os detalhes. Também fiz alguns detalhezinhos ali no cabelo, coloquei um pouquinho de textura só, decidi colocar essa parte presa do cabelo para cima, simplesmente porque achei que ficaria legal, funcionaria para o perfil dela. Galera, pratiquem bastante, vejam os mangás de referência. Por hoje é isso, muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.